Olá, começa aqui o Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Estamos gravando esse episódio na sexta-feira, véspera de carnaval, e vamos ao ar um pouco mais tarde que o comum, na quarta-feira de cinzas, por causa do feriado. Eu espero que você tenha aproveitado o carnaval da melhor forma possível, na folia para quem é de folia, ou no descanso para quem é de descanso. Voltando à rotina normal, nessa edição a gente vai falar da França. A segunda maior economia da zona do euro está em maus lençóis. A inflação francesa é uma das maiores entre as grandes economias europeias. O PIB está a passos lentos e o governo do país, pressionado por protestos de uma população insatisfeita, voltou atrás em medidas que melhorariam a situação fiscal. O que está acontecendo na França? Como a situação da economia francesa afeta a Europa e o mundo? A gente vai responder essas perguntas e vai falar também de mais dois temas. A preocupação do Banco Central brasileiro com a trajetória dos preços de serviços no país e os dados mais recentes do IPCA que mostraram que essa preocupação do Copom tem razão de ser. A inflação em janeiro veio acima do esperado no Brasil. No programa de hoje, a gente tem também o comentário da Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura de internacional na equipe de economia aqui do C6 Bank. A Cláudia vai explicar como o acordo entre a União Europeia e o Mercosul virou tema de protestos na França e avalia o que o Brasil tem a ganhar com o acordo caso ele finalmente seja aprovado. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Thaís Andréa e hoje é 14 de fevereiro de 2024. Vamos nessa? Até pouco tempo atrás, a Alemanha parecia ser o país da zona do euro que suscitava maior preocupação. Com as indústrias alemãs a passos lentos, o crescimento da maior economia europeia deixou de contribuir para o avanço do bloco. No episódio 73, aliás, a gente detalhou os problemas que a Alemanha enfrenta na frente econômica. Mas nos últimos meses, a França também passou a dar sinais de alerta. Alguns indicadores da economia revelam, inclusive, que a situação francesa pode estar agora pior do que a situação da vizinha Alemanha. Os dados do Índice de Gerentes de Compras Composto, o PMI, mostram a França na lanterna entre as 4 maiores economias do bloco. A gente está falando aqui da Alemanha, França, Espanha e Itália. Explicando de forma simples, o PMI composto é considerado um excelente termômetro da atividade econômica, pois ele mede a avaliação de centenas de empresas sobre diversos pontos, como está a demanda, a variação de custos e eventuais dificuldades para comprar insumos ou contratar mão de obra, por exemplo. Toda vez que esse indicador, o PMI, está abaixo de 50 pontos, o diagnóstico é de contração da atividade econômica. O indicador francês está abaixo desse nível há 8 meses e sem sinais de melhora. Ao contrário da Alemanha, cujo PMI está se recuperando gradualmente desde meados do ano passado. Os obstáculos no caminho da retomada da economia francesa são muitos. O país ainda padece de alguns dos problemas que surgiram durante a pandemia de Covid-19 e também durante a guerra na Ucrânia. A restrição de compra de gás da Rússia em decorrência da guerra fez disparar o preço da energia na Europa. A França tinha tudo para escapar desse problema, já que é uma grande produtora de energia nuclear. Só que a necessidade de manutenção dos reatores nucleares chegou a diminuir a capacidade de geração francesa pela metade em 2022. A solução, então, foi comprar a energia dos vizinhos, mas a um custo maior. Nesse aspecto, a França importou, digamos assim, o problema de inflação europeu. Assim como aconteceu na Alemanha, o custo da energia puxou os indicadores de preços para cima. A inflação da França acumula alta de 3,4% nos 12 meses até janeiro, e é a segunda maior entre os principais países da zona do euro. A elevação das taxas de juros pelo Banco Central Europeu e o preço maior da energia estão pesando no bolso de empresas e famílias francesas. As fábricas do país, por exemplo, ainda não retomaram o nível de atividade visto em 2019. E não é só isso, a renda dos franceses também está estagnada. Dados do Instituto de Estatísticas do país mostram que o ganho dos salários não foi suficiente para acompanhar a inflação entre 2021 e 2023. Não é à toa que o consumo está baixo no país e a insatisfação da população francesa é crescente. Aliás, esse descontentamento com a economia apareceu nos recentes protestos organizados por agricultores franceses. Nas últimas semanas, as estradas de acesso a Paris chegaram a ser bloqueadas pelos milhares de grevistas. Para apaziguar os ânimos dos agricultores, o governo francês voltou atrás na decisão de aumentar os impostos sobre o diesel agrícola e reforçou o compromisso de não assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. O acordo é rejeitado pelos fazendeiros franceses que temem a competição com os produtos do Brasil e Argentina, principalmente. A gente vai entender melhor as razões para essa resistência na análise da Cláudia Rodrigues daqui a pouco.
Agora, outras medidas, como o fim dos subsídios para as contas de energia, foram aprovadas, mas a duras penas. É uma decisão difícil, mas necessária para proteger as contas públicas. Foi o que disse recentemente o ministro das Finanças francês. A concessão de subsídios e o aumento de gastos durante a pandemia elevaram a dívida pública da França em quase 20 pontos percentuais, para 112% do PIB. A França é agora o segundo país europeu mais endividado quando a gente considera as principais economias do bloco. Reequilibrar as contas públicas em um cenário de protestos e de atividade econômica ainda fraca vai ser um grande obstáculo no caminho de recuperação do país. Segundo a projeção mais recente do Banco da França, em 2024 a economia local deve ter um crescimento abaixo de 1%, muito parecido com o que aconteceu em 2023. Então, são tempos difíceis para os franceses. O crescimento baixo pode alimentar ainda mais os protestos que já se espalharam pelo país e pode dificultar ainda mais a aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo de livre comércio está sendo negociado desde 1999, mas não há ainda um desfecho em vista. O acordo prevê, entre outras coisas, a isenção ou a redução na cobrança de impostos de importação de bens e serviços produzidos nos países da União Europeia e do Mercosul. A Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional aqui no C6 Bank, explica por que a França tem sido o principal obstáculo para que o acordo saia e analisa os pontos positivos do livre comércio com a Europa para a economia brasileira. Vamos ouvir a análise da Cláudia. Thaís, a previsão da Comissão Europeia era fechar o acordo com o Mercosul até o final de 2023. Mas, como você falou, o principal obstáculo tem sido a resistência da França. Há muitos anos, os agricultores franceses pressionam o governo para que o acordo não saia. Essa pressão aumentou recentemente, chegou até os protestos que estão acontecendo nas últimas semanas. E por que o acordo com o Mercosul é motivo de tanta insatisfação? Os fazendeiros franceses dizem que a concorrência com os produtos agrícolas do Brasil e da Argentina seria desleal porque esses países teriam regras ambientais mais brandas. Eles citam, por exemplo, o uso de agrotóxicos que são proibidos na Europa e o desmatamento da Amazônia. Além da França, outros países em que os produtores rurais têm mais representatividade no âmbito político, como Áustria, Polônia e Irlanda, também são contra o acordo com o Mercosul. Mas certamente a França tem o maior poder em mãos para barrar as negociações. Lembrando que, para valer, o acordo precisa ser ratificado pelos 31 países envolvidos. Mas, ao contrário da França, a Alemanha, Portugal e Espanha têm um grande interesse nessa abertura comercial. A gente sabe, por exemplo, que a Alemanha quer exportar mais carros para o continente sul-americano, sem as barreiras das tarifas de comércio que existem hoje. Isso sem falar que, ao firmar o acordo com o Mercosul, a Europa pode ficar menos dependente do comércio com a China. Os europeus querem vender os seus produtos e têm interesse também nos insumos sul-americanos. A Argentina, por exemplo, tem a terceira maior reserva mundial de lítio, um material que é usado nas baterias de carros elétricos, bastante importante na transição energética. Além de também ter reservas de lítio, o Brasil é dono de cerca de 20% das reservas globais de grafite, níquel e manganês, que são materiais essenciais para a fabricação de equipamentos eletrônicos. Sem dúvida, o acordo também é bom para nós. Vale lembrar que o Brasil ainda é um país bastante fechado em termos de comércio internacional. E o acordo com a União Europeia facilitaria a nossa relação com os 27 países. Não é um número desprezível de novos parceiros comerciais, né? Por enquanto, o que temos é uma posição contrária da França. Mas as conversas continuam. Será que em 2024, depois de mais de 20 anos de negociações, vamos finalmente ver o desfecho do acordo entre Mercosul e União Europeia? A gente gostaria que sim, mas parece que ainda existe um caminho a ser percorrido. O assunto agora é a inflação no Brasil. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, acumulou alta de 4,51% nos 12 meses até janeiro. O resultado do mês passado, de alta de 0,42%, veio acima da nossa projeção e também da projeção do mercado. Os serviços subjacentes, uma categoria que exclui itens mais voláteis, como as passagens aéreas, eles contribuíram para uma inflação maior. Em 12 meses, os preços de serviços como um todo acumulam alta de 5,6%, acima, portanto, da média do IPCA. A persistência da inflação de serviços é uma preocupação para a política do Banco Central, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Os preços dessa categoria, na nossa visão, devem ser os responsáveis por um IPCA ainda acima da meta de inflação, que é de 3%, em 2024. Por outro lado, a queda pontual dos preços de passagens aéreas, que ficaram 15% mais baratas em janeiro,
e o reajuste menor do que o esperado do custo de emplacamento e licenciamento de veículos promoveram um alívio para a inflação no ano. Esses dois fatores foram cruciais para a revisão da nossa projeção para o IPCA de 5,3% para 5% em 2024. Ainda falando de Brasil, na semana passada foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que aconteceu no final do mês de janeiro. A ata explicou as razões para a decisão do Copom de reduzir os juros em meio ponto percentual de 11,75% para 11,25%. Os membros do Banco Central ressaltaram que o processo de queda da inflação continua e que as projeções da autoridade monetária para o IPCA estão apenas ligeiramente acima da meta. Por outro lado, o documento evidenciou a preocupação do Copom com a inflação de serviços. É que o desemprego baixo no Brasil tem levado os empresários a pagarem salários mais altos para contratar trabalhadores. E como o setor de serviços demanda mais mão de obra, esse custo é repassado para os preços de restaurantes, escolas, hospitais, hotéis e etc. O Copom afirmou que um mercado de trabalho mais apertado pode potencialmente retardar a convergência da inflação no Brasil. Na nossa visão, a preocupação do Banco Central com os preços de serviços é um fator que diminui a chance da intensificação do ritmo de cortes da Selic nos próximos meses. A gente acredita, então, que os juros devem cair para 9,25% ao final de 2024 e para 8,5% ao final de 2025. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nessa semana mais curta no Brasil. Na quinta-feira, 15 de fevereiro, sai o PIB do Reino Unido do quarto trimestre. Nossa expectativa é de um crescimento fraco em território britânico, diante dos juros ainda elevados na região. No mesmo dia, aqui no Brasil, sai o IBC-BR de dezembro. Esse é um indicador de atividade econômica do Banco Central que é considerado a prévia mensal do PIB brasileiro. Na sexta-feira, a FGV divulga o Índice Geral de Preços, o IGP-10, de fevereiro. O indicador calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e preços na construção civil. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Eu convido você a deixar seu comentário ou fazer uma avaliação do nosso programa na plataforma em que você estiver nos ouvindo. Lembrando que o Macro Review está nos principais tocadores de podcast. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!